Na primeira parte da história, conhecemos Alice Ruggles, uma jovem de 24 anos que tentava reconstruir sua vida após o fim de um relacionamento. Também acompanhamos a crescente insistência de Harry, as mensagens, as tentativas de contato, os sinais de perseguição, e o medo que começava a ocupar espaço na rotina de Alice. Mesmo após o término, Harry continuava aparecendo, continuava insistindo e continuava ignorando limites que já haviam sido deixados muito claros. Alice procurou ajuda, tentou criar distância, tentou seguir em frente. Mas os acontecimentos continuavam escalando. Até que no dia 12 de outubro de 2016, uma amiga decidiu ir até o apartamento de Alice, depois de não conseguir contato com ela. O que encontrou ali mudaria completamente o rumo dessa história. Nas próximas horas, os investigadores começariam a reconstruir cada detalhe dos últimos dias de Alice. Mensagens, ligações, deslocamentos, imagens de câmeras, relatos de testemunhas. E quanto mais peças eram unidas, mais evidentes ficava que aquilo não havia acontecido de forma repentina. A história já estava sendo escrita há semanas. Agora, ela precisava ser reconstruída. Pouco tempo depois da ligação para os serviços de emergência, as primeiras equipes policiais começaram a chegar ao apartamento de Alice. Naquele momento, os agentes ainda não tinham todas as respostas. Eles sabiam apenas que havia uma jovem dentro daquele imóvel e que algo extremamente grave havia acontecido. Enquanto alguns policiais preservavam a área, outros iniciavam os primeiros procedimentos da investigação. Cada detalhe precisava ser registrado. Cada informação precisava ser preservada, porque nas horas seguintes, qualquer pequeno elemento poderia fazer a diferença. Naquele instante, ninguém entendia exatamente o que havia acontecido. O silêncio daquele apartamento levantava mais dúvidas do que certezas. E para descobrir a verdade, seria necessário voltar no tempo, olhar para os dias anteriores, entender as conversas e os acontecimentos. As preocupações que Alice havia compartilhado com pessoas próximas. Porque histórias como essa raramente começam no momento em que chega às manchetes. Na maioria das vezes, elas já vinham sendo escritas muito antes. E foi justamente seguindo esse caminho que uma peça começou a chamar a atenção. Um relacionamento encerrado, que para uma das partes parecia ter terminado, mas para a outra não. Naquele momento, ninguém estava tirando conclusões precipitadas, mas havia um motivo para olhar com atenção para os acontecimentos das últimas semanas. Porque quando os episódios começaram a ser colocados lado a lado, deixaram de parecer situações isoladas e passaram a contar uma história muito maior. Uma história que agora precisava ser entendida do começo ao fim. Enquanto a movimentação aumentava ao redor do apartamento, outra preocupação surgia. Os agentes precisavam descobrir quem havia sido uma das últimas pessoas a cruzar o caminho de Alice. Para isso, começaram a levantar horários, compromissos e deslocamentos recentes. A rotina dos dias anteriores passou a ser examinada com atenção. Quem esteve com ela, quem falou com ela, quem poderia ajudar a preencher os espaços ainda vazios daquela cronologia. Era um trabalho silencioso, paciente, feito detalhe por detalhe, e foi justamente nesse processo que alguns nomes começaram a aparecer mais vezes que outros. Ao mesmo tempo, equipes começaram a percorrer um caminho diferente. Em vez de olhar para o passado de Alice, passaram a olhar para o presente. Existia alguém que precisava ser encontrado, e quanto mais horas passavam, maior se tornava a urgência. Viaturas foram mobilizadas, informações passaram a circular entre diferentes equipes e novos registros eram conferidos. Pequenos detalhes eram checados mais de uma vez. Ninguém sabia exatamente onde aquilo terminaria, mas havia uma certeza. O tempo tinha se tornado um fator importante. Do lado de fora, a vida seguia normalmente para quem passava pela rua. Carros cruzavam o bairro, pessoas iam para o trabalho. A rotina continuava. Mas dentro das equipes envolvidas, o clima era outro. Havia uma sensação crescente de que as próximas horas poderiam definir os rumos de todo o caso. E por isso, cada informação recebida era tratada com atenção. Porque bastava uma peça se encaixar para que o cenário começasse a mudar rapidamente. Entre as imagens reunidas durante a apuração do caso,
Uma delas ajudaria a esclarecer os últimos passos de Alice. As câmeras do prédio registraram a jovem ao lado de um colega de trabalho. Os dois aparecem conversando enquanto seguem pelo corredor e entram no elevador. A cena dura poucos instantes. Nada chama atenção. É apenas o registro de duas pessoas encerrando mais um dia comum. Depois disso, o colega dá uma carona até a sua residência. E é justamente por essa simplicidade que aquelas imagens ganhariam importância. Sem saber, a câmera havia registrado nos últimos momentos conhecidos de Alice antes de tudo mudar. Quando essas gravações foram analisadas mais tarde, deixaram de ser apenas imagens de segurança. Passaram a representar um ponto de referência, um horário confirmado, um local confirmado e uma das últimas vezes em que Alice foi vista seguindo sua rotina normalmente. Depois daquele registro, a linha do tempo voltava a ficar incompleta. Os horários anteriores já começavam a ganhar forma, mas ainda existia um período sem respostas. Era justamente esse intervalo que concentrava a atenção das equipes. Quanto mais a cronologia avançava, mais importante se tornava descobrir quem havia passado pelo mesmo local nas horas seguintes. Câmeras de segurança começaram a ser revisadas. Novos registros foram separados. Informações recebidas de diferentes fontes passaram a ser comparadas. Pouco a pouco, os profissionais responsáveis pelo caso deixavam de trabalhar com possibilidades amplas e começavam a enxergar uma sequência mais definida dos acontecimentos. As imagens ajudaram a esclarecer uma parte importante da noite, mas também levantaram uma nova pergunta: quem esteve próximo de Alice depois que ela chegou em casa? As respostas para essa pergunta fariam os agentes voltarem a atenção para Harry. O ex-namorado já havia sido mencionado por pessoas próximas durante os primeiros levantamentos, e à medida que novas informações surgiam, seu nome passava a aparecer com cada vez mais frequência. Foi nesse momento que os esforços começaram a se concentrar nele. Enquanto uma parte da equipe permanecia trabalhando no apartamento, outra tentava descobrir onde Harry estava. As horas passavam rapidamente, e encontrar essa resposta havia se tornado prioridade, porque naquele ponto, compreender os passos dele era tão importante quanto entender os acontecimentos daquela noite. Harry foi localizado poucas horas depois. Diante das autoridades, ele passou a apresentar sua versão daquele dia. E é aqui que a história muda de ritmo, porque a partir desse ponto, cada frase dita por ele seria comparado com imagens, registros e testemunhas que já estavam sendo reunidas. Yesterday, Alice Ruggles was found at her home address in Gateshead and she'd been murdered. Okay, did you murder Alice? No, I did not murder Alice. Were you present when this murder occurred? No, I wasn't. Can you tell me what you were doing yesterday then, from 10 a.m. until the time you were arrested last night, please? As primeiras perguntas seguiram um caminho previsível. Os agentes precisavam estabelecer um ponto de partida. Saber qual seria a posição de Harry diante das acusações. A resposta veio rapidamente. Ele negou qualquer envolvimento, mas aquela conversa estava apenas começando, porque dali em diante o foco deixaria de ser uma simples negativa. Os investigadores queriam algo mais detalhado. Queriam que Harry explicasse passo a passo do dia anterior. E existe um motivo para isso. Em entrevistas desse tipo, não basta apenas dizer onde estava. É preciso que a versão apresentada seja compatível com tudo aquilo que já foi descoberto fora daquela sala. Por isso, a partir daquele momento, a atenção se voltava para os detalhes. And her first reply was like, whoa, like she was like, what the hell are you doing here, like that kind of reply. So it's a bare window that she's looking through, and she sees you. Yeah, and there's nothing whatsoever for you to be there. No. How do you end up in the house? I never entered inside her house. Right. I was always outside. She's the one who came outside. So she came from the back, like the back area, and I tried to hug her. She said, I don't want to speak to you or see you because I've heard stories about how guys like you end up killing their girlfriends. Conforme a entrevista avançava, a discussão deixou de ser apenas sobre onde Harry esteve ao longo do dia. Agora o foco passava a ser o contato entre ele e Alice. Foi nesse ponto que surgiu uma informação importante. Harry confirmou que esteve na residência. Ao mesmo tempo, procurou estabelecer uma diferença que para ele parecia relevante. Segundo sua versão, ele permaneceu ao lado de fora e Alice teria saído para encontrá-lo. A partir dali, os investigadores passaram a explorar aquele encontro com mais detalhes. O objetivo não era apenas entender onde cada pessoa estava, mas compreender o que aconteceu durante aquela conversa.
and I've got a feeling you'll probably do the same, and I don't want to die, I want to live. Harry afirmou que Alice demonstrou medo durante aquela conversa. Segundo ele, ela deixou claro que não queria continuar aquele contato. Era uma declaração que chamava atenção porque reforçava algo que já havia aparecendo em diferentes momentos da história. A relação entre os dois havia chegado a um ponto de forte desgaste. And I said, I'm begging you, once, please, when people break up, at least give each other a hug or say goodbye. And I try and hold her arms like this. Explain that bit, that's important, isn't it? Right, can I use you, please? Yeah. So if I'm walking, so she just had her arms like this with her phone in one of the hands. Yeah. So I was like, Alice, please, and as soon as I did that, just holding her arms with her right hand, she just pulled it off and just went like, fuck. Uma das coisas que chama mais atenção nesse trecho é a forma como Harry descreve o encontro. Em nenhum momento ele apresenta aquela conversa como algo grave. Pelo contrário, ele retrata a situação como uma tentativa de despedida que terminou mal. Mas existe um detalhe aqui muito importante. Enquanto Harry falava sobre o último abraço, a relação entre os dois já havia chegado a um ponto extremamente desgastado. E essa diferente percepção aparece diversas vezes ao longo do caso. Aquilo que ele descreve como uma tentativa de aproximação era visto de uma forma muito diferente por Alice. Naquele instante, uma última pergunta era feita. And our phone. What happened to that phone? Where else this is going on? Do you remember? Do you remember what happened? Like, what do you mean? Her phone. Yeah, what happened with her phone? I remember her having her phone when she opened the door. When she showed me, she's like, with her thumb on the call button. Yeah. She's like, I'm gonna call 999. Do you know which hand she had it in or not? I think her phone was on the right hand, and then she put it on the bench, or she put it in the left hand. But I'm not sure. As far as I remember, I think it was in her right hand, because when I tried to hug her, she grabbed my hair with her right hand. Again. And then she I think scratched or whatever she did. Ao responder sobre o telefone de Alice, Harry passou a descrever o encontro com um nível considerável de detalhes. Durante vários momentos do depoimento, ele tentou reconstruir exatamente como aquela conversa teria acontecido, onde cada um estava, como os movimentos aconteceram e de que forma a situação evoluiu. Era um relato cada vez mais minucioso sobre um encontro que ocupava boa parte da entrevista. E isso mostrava o quanto aquele momento se tornaria central para tudo o que seria discutido dali em diante. Com o passar dos dias, os profissionais responsáveis pelo caso conseguiram montar uma imagem cada vez mais clara do que havia acontecido. As câmeras ajudaram a reconstruir os últimos movimentos de Alice. Os depoimentos preencheram lacunas importantes. Os registros analisados permitiram acompanhar parte dos acontecimentos que antecederam aquela noite. E os exames periciais acrescentaram elementos que fortaleceram ainda mais a acusação. Nenhuma dessas peças contava a história inteira sozinha, mas juntas, elas passaram a apontar para a mesma conclusão. A BMW registrada pelas câmeras, o histórico já conhecido pelas autoridades, as declarações prestadas ao longo do caso, os materiais recolhidos pelos peritos e a pulseira que se tornaria uma das evidências físicas mais importantes da investigação. Pouco a pouco, aquilo que começou como pergunta passou a ser sustentado por fatos, e foi esse conjunto de elementos que levou Harry à condenação. A sentença foi prisão perpétua, encerrando um caso que mobilizou autoridades durante meses e que continuaria sendo discutido por muitos anos. Mas talvez a parte mais importante dessa história não esteja na condenação. Deve estar nos sinais que apareceram antes. Sinais que, vistos isoladamente, podem parecer pequenos, mas que, quando observados em conjuntos, contam uma história muito diferente. Hoje, anos depois, o nome de Alice Ruggles continua sendo lembrado não apenas pelo que aconteceu, mas pelo alerta que sua história deixou. Um alerta sobre limites, sobre respeito e a importância de levar preocupações desse tipo a sério. Se este documentário trouxe informações e reflexão para você, deixe seu like, inscreva-se no canal DS Arquivo Sombrio TV para acompanhar novos casos reais analisados em profundidade. E compartilhe esse vídeo com alguém que também se interessa por histórias contadas com responsabilidade, respeito e atenção aos fatos. Obrigado por assistir até aqui.